Capítulo 110, Sintaxe, período composto. A sintaxe é uma parte essencial do estudo da língua portuguesa. É através dela que entendemos como as palavras se organizam dentro de uma frase e como elas se relacionam para dar sentido ao que queremos expressar. Dentro da sintaxe, temos o período composto, que é um dos temas mais importantes para quem está se preparando para a prova do Enem. Vamos entender melhor sobre isso. O período composto é aquele que possui mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo e, consequentemente, mais de uma ação. Ele é dividido em dois tipos: o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. O período composto por coordenação é aquele formado por orações coordenadas, ou seja, orações que têm a mesma importância sintática, que não dependem uma da outra para fazer sentido. Elas são ligadas através das conjunções coordenativas, como e, ou, mais, entre outras. Por exemplo, estudei muito para o Enem, mas não passei. Nesse caso, temos duas orações estudei muito para o Enem e não passei, que são coordenadas entre si. Já o período composto por subordinação é formado por orações subordinadas, que são orações que dependem de outra para fazer sentido. Elas são introduzidas por conjunções subordinativas, como que, se, porque, entre outras. Por exemplo, não passei no Enem porque não estudei o suficiente. Aqui, a oração porque não estudei o suficiente é subordinada à oração não passei no Enem. Além disso, as orações subordinadas podem ser classificadas em diversos tipos, de acordo com a função que exercem na frase. Temos, por exemplo, as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações subordinadas substantivas têm função de substantivo na frase. Elas podem ser subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas, apositivas e conjuntivas. Por exemplo, é necessário que você estude para o Enem. Nesse caso, a oração que você estude para o Enem é uma oração subordinada substantiva subjetiva. As orações subordinadas adjetivas têm função de adjetivo na frase, ou seja, modificam um substantivo. Elas podem ser restritivas ou explicativas. Por exemplo, os candidatos que estudam muito passam no Enem. Aqui, a oração que estudam muito é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Já as orações subordinadas adverbiais têm função de advérbio na frase, ou seja, modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Elas podem indicar circunstâncias de tempo, lugar, modo, causa, condição, concessão, proporção, finalidade, entre outras. Por exemplo, estudei enquanto você dormia. Nesse caso, a oração enquanto você dormia é uma oração subordinada adverbial temporal. Entender a sintaxe do período composto é fundamental para conseguir interpretar e produzir textos de forma correta e coesa. Além disso, é um dos temas mais cobrados na prova de português do Enem. Portanto, dedique um bom tempo de seus estudos para esse tema. Compreender a estrutura das frases e a relação entre suas partes pode ser o diferencial que você precisa para conseguir uma boa nota no exame.